Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. Olá, seja bem-vindo ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também inspirar as pessoas que têm o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e o podcast Santos no Ar tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santos. E hoje eu estou aqui com dois jovens empreendedores, Marcelo Abreu e Neto Pousa, que vão contar pra gente sobre esse mundo digital e eles sobre educação financeira. Estou muito ansiosa aí com a entrevista de vocês. Primeira vez que eu estou falando isso aqui no podcast. Tá vendo, Sejam Marcelo, a bem-vindos. responsabilidade? A gente tá agora com uma responsa legal, né? Obrigada Legal. pelo convite, ainda mais sabendo que é com essa obra de arte aqui Que em isso. forma de ensinamentos. Uma pra honra. gente. Uma honra estar com vocês, uma honra estar com a Marcela e com você também, Cláudia. Vamos trocar muita ideia, levar informação, que eu acredito que isso daí pode mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Eu acredito que essa função que você abriu aqui para que nós possamos estar falando sobre esse assunto seja um diferencial para nossa população. Isso muda o jogo com certeza. Vote em mim, chapa. Maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Nada. Para com isso, garoto. Marcelo, você é jornalista, advogada. Como é que foi essa sua transição aí para o mundo digital? Muita gente me conhece pelo E aí, tu tá ligado no BBB, né? Mas eu nunca cheguei a contar a minha história aqui na TV Tribuna, é a primeira vez. Eu comecei a minha vida acadêmica como advogada, advoguei 10 anos, me formei, advoguei. E aí, eu tinha dois pilares na minha vida, que são minhas duas avós, né? Uma advogada e uma comerciante. E eu fiquei sempre em dúvida. No vestibular, eu coloquei direito e jornalismo. Já era a minha dúvida desde sempre. E eu advoguei e chegou uma hora que advogar somente não estava me completando mais como pessoa, né? Não é nem como profissional, como pessoa mesmo. Porque eu gosto de sentir aquela borboleta na barriga, sabe? Assim, do desafio do dia. E aí não tava mais me preenchendo. E aí eu abri minha marca própria, que na época chamava Clube Little Doll, nem existe mais. Que era de pulseiras que eu fazia semijoias e algumas coisas que eu fazia mesmo como artesã. Era uma forma de eu espairecer minha cabeça da parte pesada do direito. Eu advoguei muitos anos para banco, então sempre fui bem comunicativa, então eu ia bem nas audiências. Conforme eu fui indo bem, eles iam me colocando para DRCs, que chama no banco, que é acima de 1 milhão, aí depois acima de 2 milhões. Então eu só fazia audiência e cada dia eu tava em um lugar do Brasil. E aquilo eu falei, gente, eu vivo sozinha, eu ganho bem, mas eu vivo sozinha, sou super nova, não tenho vida, não tenho namorado, não tenho nada, porque eu trabalho e me consome. Paralelo com isso, eu criei essa loja virtual e foi o começo das redes sociais, comecinho do Instagram. Todo lugar que eu vou, eu agradeço a Rafaela Santos, porque foi ela que me ajudou muito no início. A Rafaela, pra quem não lembra, ela é irmã do Neymar e ela me ajudou muito, a gente sempre foi bem amiga. E no começo, ela foi levando todos os famosos que eles iam conhecendo, porque o Neymar tava saindo da base na época, assim, ele ainda era um menino, mas já chamava atenção pelo futebol e muito famoso já gostava dele. Aí ela me apresentava e mandava alguma peça minha pra eu postar. E esse foi o início das minhas redes sociais, assim, com esse impulso mesmo, essa ajuda da Rafa. E aí, David Brasil postou, Anitta postou, foi indo. Quando eu vi, eu já tava consolidada, eu ganhava mais do que eu ganhava advogando. Com as pulseirinhas. Com as pulseiras, eu ganhava mais do que eu advogando. Sensacional. Você não sabia dessa história? Não. Eu ganhava mais. Aí, o que aconteceu? A Bruna Marquezine começou a namorar com o Neymar. E aí, a Bruna foi na loja física aqui em Santos, postou. Quando ela postou, ela esgotou a loja inteira. Aí, foi quando eu abri 3 lojas físicas aqui. Pá, pá. Você é gênio. Aí eu falei, eu preciso parar de advogar, porque não é… Eu tenho um super carinho, um super respeito pela profissão. Advogar é um ato realmente, assim, muito nobre, porque você tá defendendo ali pessoas que não sabem usar da lei, né, pra se beneficiar. Eu hoje entendo que foi um período da minha vida em que me preparou para o que eu faço hoje. Porque advogar, lidar com pessoas, saber usar o seu vocabulário, saber se comunicar. Falar corretamente, que eu Falar reparo muito nisso. corretamente, ter um vocabulário rico para você lidar em qualquer lugar que você esteja. Então, isso Que legal. me preparou demais. E também me preparou a lidar com contratos. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida de influenciadora / apresentadora, eu faço os meus próprios contratos, eu consigo me negociar, eu entendo o trâmite da lei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Juridicamente, eu sei como eu posso me expressar publicamente, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que é de bom tom, o que não é. Então, isso me preparou muito. Mas aí, eu tive as lojas, parei de advogar. Eu vou resumir rapidinho, tá? Quando eu Eu tô aprendendo com você, porque eu tô admirado você com essa entender mulher minha agora história que que você tem não 3 conhecia, não é lojas, só uma guerreira. senhorita, legal. Quando veio aquela crise no Brasil, 2012 ali, 2013, que veio uma crise bem pesada, acho que foi final do governo Dilma, não foi? Isso. Uma crise financeira muito ruim.
a China invadiu o mercado de pulseira, assim. Aqui em Santos, pelo menos, tinha muita chinês vendendo. E aí eu quebrei. E eu falei, eu não vou morrer na praia, porque eu nasci para vencer. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, desde sempre, que eu nasci para vencer. Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, vou entrevistar os artistas, porque eu já tava namorando meu marido, que tinha conhecimento de alguns artistas de shows que vinham pra cá. Falei, vou entrevistar esses artistas no camarim usando brincos enormes, usando colares enormes e tentando fazer a audiência que quer ouvir o artista ver meus produtos. E aí eu me encontrei na comunicação. E quando foi minha virada de chave de mais uma transição profissional, né, de carreira, foi quando o Itaú me chamou e falou: olha, a gente tá gostando muito do que você tem feito nas suas redes sociais. Você não quer fazer um merchan pra gente no meio de uma entrevista dessa? Do nada, isso. Lindo Do isso. nada. Aí eu falei, quero. E eu lembro que o que eu ganhava na loja na época, como tava muito ruim, eu fiquei só com a loja virtual, quebrei as físicas, era bem pouco. E esse merchan era 3 vezes o que eu ganhava em um mês de loja virtual. Aí eu falei, achei o meu lugar, é aqui. Fui fazendo, cresci muito, fui pra quase 80 mil seguidores, né, já nessa época. E aí, não sei se eu posso falar isso, mas uma outra emissora, que não é a nossa, na época, viu esse trabalho e falou, eu quero você na TV. E quando eu entrei na TV a primeira vez, aí… Eu posso falar o nome da outra emissora? Pode. Foi a Band, na época daqui. Quando eu entrei na Band, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Agora eu me achei. É TV o que eu quero pra minha vida, só que eu quero pra melhor. Dentro do que eu acho em audiência, em conteúdo, em padrão, que é a Globo, né? E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Então, eu fiz 4 finais de aprendiz com o Roberto Justus, fiz 1 ano de Rede TV no TV Fama Nacional. Aí eu fui trabalhando isso até hoje eu estar onde eu me sinto muito realizada, que é essa casa aqui que estamos hoje, que é a TV Tribuna, afiliada da Globo aqui na região. E é um pouquinho da minha história pra vocês entenderem. É legal, eu sempre falo isso em podcast, porque muita gente me olha na rua, assim, seguidora, sabe? E brilha os olhinhos, de repente, com o que eu apresento nas redes, né? Existe dor, não é só o close, tem o corre também, a gente Sim, brinca, né? em todas as áreas. Quem vê Exatamente. close não vê corre. Mas a partir do momento que aquilo faz você feliz, é um corre que vale. Exato. Então, Sim. Tem uma frase que eu gosto bastante de usar quando eu vou fazer alguma palestra de educação financeira, que é crescer dói e é desconfortável. As pessoas entendem, olham todo esse cenário que nem a sua história. Pô, parabéns, Marcele, de verdade mesmo, que eu não sabia, conhecia. né? Não, eu sabia do sonho, mas eu não sabia do processo do sonho. E de verdade, se a gente conseguir entender, sonhar é fácil demais, né? A gente imaginar é fácil demais. Mas o que as pessoas não conseguem vivenciar e realmente é muito difícil de lidar é com o processo, né? Que nem você falando aqui que se espalhou pelo Brasil, correu por um monte de lugar. Teve 3 lojas, faliu a loja, pensou num novo formato. E olha quantas coisas foram chegando para que você realmente pudesse entender o seu propósito de vida, né? É muito maluco Olha, isso. sonhar é fácil para algumas pessoas, porque tem gente que não sonha, né? Que não se vê Também. naquela situação. E isso que é muito bacana, eu também sempre fui assim, eu sempre me via já nas situações. E o que é bacana que a Marcele falou, porque tem muita gente que começou a seguir você recentemente, enfim, e que não sabe dessa história toda, porque é uma história de luta, né? De luta. De resiliência. Por quê? Porque você teve o pontapé inicial lá da irmã do Neymar, teve a Bruna Marquezine que veio, mas você se manter, É muito né? difícil. É Porque muito você difícil. pode até conquistar, fazer um boom. Tem muita gente que a gente vê, até hoje em dia eles falam muito de verdade. Você ser de verdade, né? Exato. Até porque a pessoa não mantém. Fica aquele boom story e 1 ano depois começa a perder seguidor. Como de uma maneira simples, é pensar, são praticamente 12 anos atrás, 2012, para hoje, que foi essa história da loja, que aconteceu dessa situação da China invadir aqui com situações de bijuterias e tudo mais. São 12 anos que você persistiu em algo para que hoje você possa colher um fruto desse. É muito longe isso. Falo tudo mais, isso. já indo pra sua área agora, financeiramente falando, né? Na época, vamos falar em 2008, 2009, 2010, por aí. Eu ganhava 25 mil reais por mês. Era Marcele. muito dinheiro, era tipo uns 80 mil pra hoje, não sei fazer essa… Se você colocar, vai dar isso uma Era média de muito 70, dinheiro, 70 porque eu conto. ganhava honorário de cada acordo que eu fechava, mais o meu fixo, mais as metas que eu batia de todos Eu os… quero saber uma coisa, onde tá esse dinheiro? Amor, sapatos e bolsas, estamos lá. Não, mas enfim, eu abri mão mesmo de um dinheiro que vinha… Porque assim, eu até poderia, naquele momento, estar ganhando muito bem. Mas a minha saúde mental não ia aguentar, era muito curto prazo. Eu já tinha essa visão. Então, eu abri mão, e isso eu acho legal a gente falar, porque às vezes a pessoa também tá em casa, não tá feliz com o que faz, mas tá ganhando dinheiro que de repente é o sustento. Eu não abri mão, né? Eu criei uma outra solução junto com essa função que eu fazia. Quando eu vi que eu já ganhava o suficiente pra suprir isso aqui, aí eu
abrir mão dessa. E hoje eu percebo que muita gente falou pra mim, né? Ah, você tinha muito preconceito com o influenciador, né? A blogueirinha, se acha a blogueirinha. Eu fui muito zoada, Cláudia. Isso é muito legal também de falar em podcast, porque as pessoas acham que hoje a nossa profissão ela é um pouquinho mais valorizada, né? Até glamorizada em alguns setores. Mas eu já fui muito zoada, eu já fui muito alvo de crítica, de tirarem sarro, de bullying, de falar, ah, e aquela menina lá se acha nas redes sociais. E eu persistindo, porque a internet, infelizmente, ela ainda é terra de ninguém. Então você tem fake que até hoje vai lá só pra falar mal de mim. Então, eu persisti e hoje eu posso falar que eu ganho muito mais do que eu ganhava naquela época que eu advogava e já ganhava bem. Mas por quê? Demorou muito, foi um processo que eu tive muita dificuldade financeira nesse meio tempo. Tive muita dificuldade emocional, psicológica pra aguentar o Marcele, trampo. uma pergunta assim. Vou, né, eu pegando Quem um espaço pergunta aqui, aqui Cláudia. sou eu, tô brincando. Rapidinho, é que eu tô com uma curiosidade muito assim. Não, é incrível, não, mas é que eu tô com uma dúvida. Durante esse processo, a sua família te apoiou? Porque Posso é uma entrar transação. num crivo, vou entrar num crivo aqui. A minha família, ela nunca deixou de estar ao meu lado, mas apoiar e estar ali são coisas divergentes. Eles me amam tanto que o medo que eles tinham de eu quebrar a cara fazia com que eles não me apoiassem. Aham. Eu fui 3 vezes pro teste da magistratura. Então, na cabeça deles, eu ia ser juíza, sabe assim? Eu construí, né? Eu tenho uma autorresponsabilidade hoje e a maturidade de entender que eu construí isso na cabeça dos meus pais, essa expectativa. Sim, perfeito. De ir fazer vários concursos de magistratura, de quase passar, de bater em algumas traves. E eles olharem pra mim e falarem, poxa, você vai deixar de seguir seu sonho como juíza, né? Que tem um peso na sociedade. Muito. E uma segurança. E uma Sacoleira de segurança, e uma pulseira, segurança, porque eu não tinha exatamente. vergonha nenhuma. Eu ia com a sacola nas costas, entrava. Eu nunca esqueço, as pessoas da portaria falavam, ó, é pelo de serviço, tá? Isso me marcou muito, nunca vou esquecer. Eu com várias sacolas pra vender. Sabe como eu comecei aqui na TV Tribuna? Vendendo pulseira. Lá no Antônio Emerick. Eu levava no horário de intervalo das jornalistas, era a Cris Amaral, a Nina. Eu Na vendia TV, pra elas lá São no Vicente, refeitório, São no último Vicente. andar, em São Vicente. Eu abria e eu sempre falava: um dia eu vou ser jornalista aqui. E assim. É muito poder louco. nas Eu até me palavras, arrepio, né? porque assim, muito louco. Eu vendia pulseirinha, eu fazia, sabe, com caderninho, assim, anotava, no pagamento eu ia lá, elas me pagavam. Então, essa construção, e é isso que eu acho que vale muito da vida, Cláudia. Não é o chegar no pico da montanha, é isso aqui, ó. Processo. Todo o processo que você tem, isso que é o que vale. Porque eu chegar, beleza, chegou, e aí? É. Tem que dar essa. Todas as lembranças, tudo que você passou. Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, assim. Sensacional demais Conta um isso aqui. pouquinho de você agora, que só eu falei. Não, é assim, na verdade que você foi falando dos tópicos, a Marcela foi falando dos tópicos e eu fui muito buscando na minha memória sobre o que eu passei. Por isso que eu perguntei essa situação do apoio de dentro de casa, que muitas vezes a pessoa que tá em casa fala assim, ah, mas eu não tenho coragem. E aí a Marcela falou assim, calma aí, eu não saí de uma vez, eu fui migrando. E no processo de educação financeira tem algo que nós falamos que é a habilidade interna. Muitas pessoas estão vivenciando dentro da sua profissão de uma maneira infeliz, porque dependem do salário. Mas por que elas dependem do salário? Porque elas não tiveram um planejamento financeiro. Se elas tiverem um planejamento financeiro, elas podem criar uma reserva de emergência, entendendo o que pode fazer como uma renda extra, para que ela possa migrar e viver de fato aquilo que ela gostaria de viver. Então, são condições que você estava falando que foi exatamente um processo muito parecido comigo, que aí eu posso entrar nessa parte, que eu como educador financeiro, né, eu tô 9 anos no mercado financeiro. Você sempre foi organizado com as Nunca. suas finanças? Nunca. É mesmo? Cláudia, se eu te mostrar o meu extrato passado, menina, tu vai ficar com dó de mim. Você embolava no cartão de Tudo. crédito? Era aquele cara que recebe dia 5, aí você tem uma conta pra pagar dia 15, você fica segurando o dinheiro no bolso e fala, não, vai que eu preciso de gastar com alguma coisa, em vez de já pagar as contas Nossa, de uma eu tinha vez. que ter pagado meu cartão ontem, esqueci. Olha aí, é o que eu Vou falo, anotar gente. aqui, ó. Aí é o eu sou mínimo. muito desorganizada. Não me vai com pagar isso, juros gente. nisso aí não, hein, que Preciso juros de cartão você, é alto. ó, preciso de você. Mas eu nunca fui, de verdade, assim, demorou muito tempo, nos últimos 3 anos, desses 9 de mercado, que eu me tornei organizado financeiramente. Porque o mercado financeiro, E como que você aprendeu isso? internet, totalmente, né? Por isso que eu falo que a internet é um campo que não tem um dono, mas que se você pode usar ele pra muita coisa
maldosa muitas vezes, tem gente que utiliza para isso sim, mas para quem utiliza, como no caso da Marcele, eu falo por mim também, você também, que a grande verdade é, nós podemos colocar as pessoas em bons lugares, com o conteúdo que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, um dia eu vi, eu trabalhava na Sadia e Perdigão, na época, que é a BRF, e meu irmão falou para mim assim, Neto, você já viu os caras que ganham dinheiro no computador? E eu falei, não, isso é mentira, para mim isso eu não acredito. Falei, dá uma olhada. Aí meu pai falou pra mim assim, eu venho de uma família muito simples, meu pai falou assim, Neto, não inventa essas coisas de ganhar dinheiro na frente do computador. Isso não existe. Falei, e na época eu ganhava um salário de uns R$4.500. E meu pai, a vida inteira dele, ganhou em torno de 1.500 a 2.000. Então, ou seja, é aquilo que você falou, a proteção do meu pai, pra que eu não me perdesse, era simplesmente uma defesa. Não é que ele não me apoiou no movimento. Ele me ama, ele fez o melhor por mim, dentro da crença que ele tinha. E aí foi quando um dia eu tava trabalhando em São Paulo, eu pedi demissão da BRF e falei, eu vou estudar esse negócio de mercado financeiro. Comecei a fazer Uber de tarde e de noite e começava todo dia a fazer um story falando do mercado financeiro. Aí começou o primeiro seguidor, 10, 100, daqui a pouco quando a gente viu, tinha uma gama de mais de 15 mil alunos, que é o que a gente fala hoje de mercado financeiro, tô há 9 anos nesse ramo, só que nem eu falo, hoje a pessoa olha o carro que tem, o escritório, olha todas as coisas que a gente faz, e fala, caramba, eu quero ter a vida do Neto amanhã. Mas foram 9 anos. Foram 9 anos que até hoje eu tenho certeza que a Marcele e eu também, às vezes a gente dorme e fala assim, e aí, como que vai ser o próximo passo? E o coração? É doido demais tudo isso. Neto, eu acho muito bacana essa história de vocês. E eu também fui conquistando as minhas coisas aos poucos, sempre visualizando aquilo que eu queria. Mas também foi difícil. Porque eu quero que você fale o seguinte. Você acha que as pessoas que têm mais dificuldade, que elas ficam realmente com o dinheiro contado, querendo coisas e não podendo comprar, elas conseguem ser mais criativas e mais adiante do que aquelas pessoas que já nascem com tudo pronto? Muito mais. Tem um dado, uma estatística, tá? Que fala que 90% dos milionários, dos novos milionários, eles vieram de famílias extremamente pobres. Isso pode procurar em qualquer lugar. Porque, assim, a família extremamente rica, as novas gerações, eu falo por atender muita gente, assim, já de idade, aí você chega assim, o cara tem lá 15 milhões de reais. Aí você fala assim, poxa, legal, 15 milhões de reais é muito dinheiro. E aí, qual que é a sua preocupação? Como que vai ser a minha geração futura? Meus filhos não se importam com o meu negócio. E aí você vê que o caminho já começa a destrinchar para uma situação perigosa. Agora, é engraçado que aqueles que começam com, Neto, eu tenho só R$500 por mês. Aí quando você passa depois de 2 anos, essa pessoa tá com 2 milhões de reais. Então são caminhos diferentes. Qual é a comodidade, então, que nem um exemplo, da pessoa que não tem? Ela precisa sair daquele nível 0 pro 1. Sim. Da pessoa que tem o nível 10, às vezes tá tão confortável que ela fala, o cérebro dela fica preguiçoso para pensar algo novo. Eu percebo que os momentos que eu mais construir coisas foram os que eu mais precisei. É assim. Porque você se obriga a resolver aquela situação de alguma forma, né? E é engraçado que, Cláudia, você pode responder porque você fez esse exercício já, mas nesse momento de, quando você tá nesse furacão e você fala, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora, você muitas vezes não tá enxergando, e aí vem uma luz que é muito melhor de tudo que você já fez. E você fala assim, como eu não tinha pensado nisso antes? Mas é simplesmente a situação, quando falam da zona de conforto, na educação financeira, ela existe. Quando você pensa assim, cara, um exemplo, a pessoa pensa assim, Neto, quero o meu primeiro emprego, um estagiário. Então ele vai entrar lá ganhando seus R$1.000 por mês. Ele não ganhava nada, ele passa a ganhar 1.000. Pra ele já fala assim, caramba, que bênção, tal, só que um dia aqueles 1.000 já não são mais suficientes. E ele fica inquieto. E aí ele vai mandar currículo em um outro lugar. E aí ele passa a ganhar R$2.500. Só que um dia, ele tem uma opção se ele não tiver educação financeira. Aqueles R$2.500 podem ser um problema pra ele, porque as dívidas dele começam a aumentar de tamanho. Um dia ele vai ganhar 10.000. E se ele não tiver educação financeira, o problema dele aumentou e muito. E aí eu fico falando, o que eu sempre comento nas palestras, adianta. Todos nós temos 44 horas semanais trabalhando, alguns muitas vezes 60, alguns, tipo a Marcele, 90 horas por semana ali trabalhando. Mas adianta a gente fazer tudo isso pra ganhar uma coisa chamada dinheiro, sendo que a gente não sabe lidar com ele? Não faz sentido. Como a gente pode deixar um produto chamado dinheiro mudar as nossas sensações de emoção? Quando você abre na sua conta e estiver zerado, você sente sensação de desespero. Quando você olha na sua conta e tem ali, você fala, que paz. Como isso pode organizar o seu sentimento? Isso tudo é uma falta de educação financeira. É verdade. Marcele, quando você começou a monetizar
sua rede social? Porque você vendia as pulseiras, tal, e hoje em dia você é um produto. A internet, né, o Instagram descortinou muita gente Sim. e as pessoas viraram empresas, né? Não, mas aí tá o grande ponto, né? Quando eu enxerguei que a minha rede social poderia virar a minha empresa, eu comecei a tratá-la como? Eu sou bem desorganizada com as minhas finanças pessoais. O Neto sabe disso. Se eu tenho R$10, eu gasto R$10. Mas é Tenho fácil organizar, 30, vai. eu como 30. Eu viajo 80. Eu compro bolsa de... É a minha pessoal. Porém, a minha empresa é como se não fosse minha na minha cabeça, sabe assim? Como se eu trabalhasse pra alguém que sou a eu 2 ali. A Marcele 2, que é a dona da empresa, então eu não posso mexer naquele dinheiro que é da Marcele profissional. Então você Isso, divide. isso já é um gente. ponto Ó, positivo isso é a meu super favor. positivo. Total, tá? É. Hoje, 75% da Baixada Santista dos empreendedores não sabem Não separar sabe- o CPF do exatamente. PJ. Eu vejo isso aqui. Eu separo. Porque é o que eu vejo, eu chamo pessoas bem-sucedidas e o diferencial é que elas dividem. É Eu isso. divido. Tem o Mas Prolabore. acho que isso vem das lojas, né? Faz Porque eu já sentido. tinha as lojas Faz e aí sentido. eu tinha a minha vida como advogada, então eu cresci, aprendi a viver dividindo. Então eu divido. Mas sobre as redes sociais, que eu acho que é um outro ponto legal da gente falar, se você tem 100 seguidores Dá pra fazer que dinheiro. assistem o seu conteúdo, não, eu acho que antes o dinheiro ele acaba sendo uma consequência Sim, na total. internet. Pra quem quer ser influenciador, criador de conteúdo, quem quer monetizar com as redes. Se você tem 100 seguidores, se você tem 100 pessoas que assistem seus stories, seu reels, dê atenção para aqueles 100 como se fossem 1 milhão. Por quê? Porque é isso que vai fazer o seu crescimento. Uma outra coisa importante, o nicho. Eu não posso falar de moda, por exemplo. Vou dar um exemplo da minha amiga, da Pam Braga, que ela é maravilhosa, consultora de imagem. Ela é expert em moda. Ela tem autoridade para falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar de maquiagem, por exemplo. Tem outras tantas maravilhosas que falam de maquiagem. Tem uma série de coisas Essa era a que minha eu não próxima pergunta, posso inclusive, do falar. nicho, né? A gente tem que focar num nicho. Não é nem Perfeito. questão que eu não posso falar. Eu posso falar, mas eu não vou ter uma autoridade Autoridade. falando sobre aquele assunto. O que eu, Marcele, me sinto bem falando? Besteira, mentira. O que eu, Marcele, me sinto bem falando? Entretenimento, que é o meu forte. Que é o meu forte. É isso aí. Meu forte, eu nasci pra entretenimento. Dentro da minha cabeça só existe isso. Eu nasci pra fazer entretenimento. Tanto que aqui mesmo, em outras emissoras, geralmente existem duas frentes, né? Que é o jornalismo mesmo tradicional e o entretenimento. Eu não me vejo, pelo menos hoje, pode ser que daqui a uns anos isso mude, mas hoje eu não me vejo fazendo bancada de jornal. Perfeito, Por perfeito. quê? Porque não é o meu perfil Você é dinâmica, de né? jornalista. Sim. Meu perfil de jornalista é um perfil entretenimento, né? Se a gente levar para uma analogia de produtos de nacionais, a gente tem o William Bonner, que faz uma bancada de jornal, que eu não me vejo fazendo esse tipo de perfil, admiro demais, mas não me vejo. E tem o Marcos Mion, que faz o Calderola Que é lá, você. que é total o que eu faço. Então, eu acho que primeira coisa, você saber o que você consegue doar para o outro. Que eu falo doar, é doar de conteúdo, de aprendizado. Porque o cara só vai te seguir se ele tiver uma troca. Perfeito. É essa questão do conteúdo autêntico, né? De Exatamente. você passar a sua autenticidade pro que você produz. Senão você não fideliza, Não né? Não Fideliza. fideliza. E na internet, quando você fala em monetizar, porque o que acontece, Cláudia, até pra pessoa entender. Ah, eu quero ser influenciador, quero ter uma carreira voltada nisso. Hoje, 99% da minha renda é internet. 1% é outros. Incluindo todos os outros, 99% é a internet. Só que como que funciona? É que nem TV. Eu crio conteúdos que atraem, onde eu invisto meu dinheiro pra produzir. E no intervalo desses conteúdos, eu coloco recheio com merchan. Das marcas que me contratam pra fazer as publis. Só que se vira um Instagram só de publi, eu não seguro a audiência. Perfeito. Então, eu preciso criar conteúdo de qualidade, entende? E aí aonde eu sou boa? Quem fala de turismo tem que criar conteúdo de qualidade em turismo. Você que cria os seus conteúdos, faz os seus Eu roteiros. crio todos os meus conteúdos. E aí, voltando nisso, na pandemia, eu me especializei em criar estratégia de marketing de intenção. Então, hoje eu trabalho para várias empresas. Eu criei uma empresa paralela à minha empresa Marcele. E nessa empresa paralela, eu cuido de empresas onde eu crio a estratégia da empresa para que ela tenha conteúdo orgânico para fazer a publi da sua própria empresa no meio desses Da hora. conteúdos, entendeu? Isso tudo é uma estratégia, é um estudo mesmo. E é engraçado que tem gente que quer ser influenciadora digital e fala, mas eu não quero expor minha vida, eu não quero expor minha casa, não quero expor meu filho, não quero expor... Não tem jeito, tem que mudar de Até área. tem. Porque Acredita? se você colocar só publi, você acha que rola? Não publi, mas, por exemplo, dá para você ser influenciador sem mostrar seu rosto. É. Tem 2 Instagrams que eu vou dar de exemplo daqui, que são maravilhosos daqui da região, que aqui em Santos tem.
Ah, tá. E é informação. Que é da Dani Muniz, que ela fica colocando tudo que é tipo de achadinho, como se fossem achadinhos de coisas de Santos. Dá pra fazer. E tem a Nath, de Onde Encontrar, que ela já mostra mais o rosto, mas ela tem também muita coisa que ela coloca lojas. Então dá pra fazer. Porém, o mais importante não é eu quero mostrar o rosto ou não quero mostrar o rosto. Porque existem várias formas de você apresentar o conteúdo. O mais importante é quem eu sou na internet. Porque tem bilhões de pessoas Exato. ali disputando com você aquela audiência. Ah, não. Qual é o meu diferencial? O que eu tenho autoridade pra falar? O que eu posso agregar na vida de uma pessoa? Então, assim, eu tenho um curso que é Seja Influenciador do Seu Próprio Negócio, que é virtual. Onde eu ensino um monte de gente, desde segurar o celular até fazer venda na internet. Então, você tem um processo, mas só você vai poder saber qual é o teu diferencial. Eu não tô dentro de você, entendeu? Você tem uma equipe? Você tem alguém que oferece teu trabalho? Você tem alguém que fala sobre custos? Hoje sim. Mas é uma equipe bem reduzida. Porque eu tenho esse defeito, e é uma das coisas que o Neto me chama muita atenção. Eu sou muito centralizadora. Não sei se é meu signo, se é libriana com ascendente em Áries. Áries é meio… Mas a libriana dá uma quebradinha boazinha. Mas eu sou muito centralizadora. Eu sempre acho que só eu vou conseguir fazer aquilo do jeito que eu quero. Ninguém vai conseguir. E isso me derruba um pouco financeiramente. Porque se eu conseguisse delegar… Poderia ter muito mais dinheiro. Teria muito mais. Por outro lado, como a gente tá falando de internet, eu tenho 3 braços ali. Um para cada setor. Um que é a parte comercial, que negocia a Marcele com empresas. E a Marcele, empresa que faz gestão para outras empresas, é uma pessoa. A pessoa que faz a roteirização de todos os meus conteúdos. E a pessoa que cria comigo as pautas de ligação orgânica. O que é isso? Não dá pra eu segurar uma audiência forte só mostrando meu cachorro, minha tartaruga. Embora eles sejam… O conteúdo que eu né? gosto, Do meu tá? Instagram. É o que eu gosto, Tá, tá? eles bombam muito. Mas, por exemplo, eu sou apresentadora das redes sociais do Acadêmicos do Salgueiro, que é um conteúdo que é muito rico, Brasil, pra gente falar. Eu sou uma das embaixadoras do McDonald's no Brasil. Também é um outro conteúdo rico, nacional, que eu vou preenchendo. Eu tô aqui na tribuna, eu faço BBB, eu falo de BBB. Tem uma série de coisas que eu sigo pra falar na internet. Porém, eu tenho que ter um roteiro de cada vídeo. Perfeito. Porque cada vez tá mais qualificado. O Sim, a sarrafo… régua tá subindo. A régua tá A subindo. régua Cada tá vez subindo. mais alto. E os conteúdos estão cada vez mais criativos. Virou até quase… Eu falei, gente, eu tinha que ter uma faculdade de teatro. Porque você tem É um que bombardeio. interpretar. Não, em é algumas verdade, situações. é Eu vou te verdade. dar uma dica, Cláudia. Quando você quiser fazer um conteúdo, é cientificamente provado isso, tá? Os 2 primeiros segundos do teu vídeo é o que vai chamam determinar mais, se você vai ter engajamento ou não. Então, ou um vocativo… Ei! Você, ou então uma cor muito forte no vídeo, ou então uma sonoplastia de algo interessante. Eu sempre busco colocar um trechinho, o melhor trecho do meu vídeo no primeiro segundo. Vou soltar hoje para um empreendimento que vai ter, que é o rapaz comprando o apartamento e se emocionando. Que da Daí hora eu isso. coloco esse trechinho, porque eu sei que o resto do vídeo vai ter visualização. Assim, uma série de Não, e tudo isso puxa demais, né? Não tem Puxa. jeito. É. Hoje eu faço parte de um grupo que é da própria Meta, em São Francisco, que a gente faz reuniões quinzenais online, onde eles selecionaram alguns influenciadores do Brasil para estar dentro desse grupo, que é o braço do Brasil dentro da plataforma da Meta, para ensinar como funciona o algoritmo. Hoje o algoritmo muda a cada 15 dias. Então, a gente tem que saber mexer. Não adianta ter uma Ferrari. Não adianta. E é uma ferramenta que dá pra se ganhar muito. E quando você falou dos 100 seguidores ali visualizando, parece pouco, mas imagina 100 pessoas dentro dessa sala. Imagina 100 pessoas na sala da tua casa aí. Então, ou seja, você fala pra muita gente. Exato. Você consegue transformar muitas vidas. É isso. E enriquece quem ajuda mais pessoas. Agora, Neto, já estão avisando que vai acabar. Eu já tô Já? falando, já tô Olha pensando aí, que eles já vão ter que acabou? voltar, porque passa muito Muita rápido. coisa ainda falta pra eu falar. É verdade. Como que as pessoas podem criar um plano financeiro realista e alcançável para atingir seus objetivos? Ou seja, a pessoa, independentemente do que ela ganha, ela tem condição de criar esse plano financeiro para poder ter um dinheiro. Sobrando ali, eu vou fazer um exercício aí com todo mundo que tá em casa. Eu preciso. Já, o teu deve estar sobrando Milagre. agora. Eu também. Estou esperando esse milagre. Mas uma maneira muito simples, a primeira coisa é encarar a situação de frente. Muitas pessoas ficam fugindo do fato. Elas, quando recebem o seu salário dia 5, elas se preocupam com o dinheiro só do dia 4 pro dia 5 só. O restante do mês, seja Deus dará. Então faz o seguinte, você que tá na sua casa aí assistindo agora, até vocês duas também, viu, mocinhas? Vão lá, separem todos os custos fixos. Já não paguei de nem o meu fato. cartão de ontem. E não vai me pagar o mínimo desse cartão, já paguei inteiro, hein? Não, vou pagar. Então. Separa todos os custos fixos, luz, água, internet, telefone. Lembrando que parcelas de cartão de crédito não é um custo fixo, não são um custo fixo, tá? Então, pra quê? Pra que
você primeiro possa entender qual é a real necessidade que você precisa para se manter todos os meses. Depois, coloca a sua entrada e vê se vai sobrar um saldo. Aí você vai, a pessoa que tá do outro lado de casa agora deve estar pensando, calma aí, mas se eu colocar o meu cartão não vai sobrar nada. Pois é, já tô É fazendo aí essa o conta. lugar que você vai ter que dizer não para algumas coisas e você vai entender onde tá o ponto que vai sobrar o dinheiro na tua casa. Bolsas. Achamos o ponto. Eu quero ver a lista do teu cartão Não, de com esse crédito. negócio de poder pedir comida E é pela isso internet, daí também o acaba. iFood, olha, eu vou falar. Vira até uma diversão, Essas né? plataformas- Você tá lá, vou pedir um hambúrguer agora. Exatamente. Essas plataformas, eu fiz uma conta com a minha esposa. A média de um caiçara hoje é em torno de R$1.000 a R$1.600 por mês. Uma pessoa que ganha R$2.500, tá? Ela não vê, mas ela passa no cartão de crédito. Ah, vamos comer aqui, vamos fazer esse pedido. De R$1.000 a R$1.600 por mês, um caiçara hoje. Olha só. Agora, Neto, mais uma. Quais os tipos de investimentos mais indicados para quem está começando a investir? Primeiro passo agora é ter uma reserva de emergência, né? Começar a preparar para que você possa se sentir confortável para suas próximas reações. Um pneu que furou, algo assim. Então, onde eu vou colocar esse dinheiro? De verdade, se o dinheiro tá na poupança, você tá perdendo dinheiro para inflação. Então, procura ali, de repente, títulos de renda fixa como um CDB, um LCI, um LCA, mas sempre procure em bancos sérios. Não vai entregar, que nem hoje, já aproveitando que a internet tem o lado bom, mas tem o ruim, que muita gente fala assim, transfere pra mim, eu vou trabalhar esse dinheiro pra você. Olha, faz isso aqui. Esquece isso, tá? É possível, e tudo que eu tô falando é para que as pessoas possam gerar receita dentro da conta dela, no CPF delas. Não caiam em golpes de, transfere pra mim, eu vou rentabilizar X pra você. Olha, ou joguinhos, enfim, entre outros. Olha, nem fala. Porque isso é muito perigoso e isso atrapalha muito todo o sistema bancário. Mas se eu fosse falar de um investimento hoje, preparar a reserva de emergência num CDB e com certeza o banco que você investe tem lá. Marcele, para a gente terminar, o que torna uma pessoa uma influenciadora digital? E queria que você desse umas dicas para quem está começando e quer realmente produzir conteúdo na internet. Primeira coisa de tudo, verdade. Você tem que ter verdade. Porque você até pode construir um personagem, mas você não vai aguentar. Sendo verdade, já é desesperador às vezes. Imagina verdade. sendo um personagem. Então, assim, você tem que ser autêntica. Outra coisa, eu tenho uma historinha do sapo que eu sempre falo em todo lugar que eu vou. Tinha uma corrida e o sapo que ganhou foi o sapo que chegou lá. Perguntaram, por que você ganhou? E ele não respondia. Por quê? Porque ele era surdo. Todos os sapos foram parando pelo que as pessoas falavam no caminho. E o que chegou foi o surdo. Então, na internet, você tem que ser surdo. Porque você vai ouvir muitas pessoas que estão amarguradas com suas próprias vidas. Vão descarregar em você ali um desgosto delas, um momento delas. Fala sobre elas, não sobre você. Eu hoje tenho 212 mil seguidores. E até hoje eu recebo crítica e vaia no Instagram, que eu falo, poxa, obrigada, amor, espero que Deus te abençoe. Porque hoje eu tenho essa maturidade, mas já fiquei muito mal. Então, assim, primeira coisa, verdade. Segunda coisa, qual nicho que eu quero falar? Terceira coisa, mão na massa. Mão na massa. Criar conteúdo, usar criatividade. Principalmente quem tá começando e não tem dinheiro para investir, criatividade. Perfeito. Agora, Neto, o que você indica para a pessoa que está com dívida, que ela quer quitar as dívidas dela, o que ela precisa fazer? De verdade mesmo, ela precisa urgentemente de ajuda. Pessoas precisam de pessoas. Igual um nutricionista. A gente sabe o que precisa se alimentar, mas nós contratamos um nutricionista. Nós sabemos o que precisamos treinar na academia, mas nós temos um personal. E muitas vezes você não consegue sair dessa situação de endividamento, a pessoa vai procurar um empréstimo, ou vai procurar meios muito mais complicados que vão atrapalhar muito mais a vida dela no futuro. Então procure um profissional que possa te agregar e te ajudar nessa trilha. Mas se você quer fazer o exercício primário dentro de casa para ver se sobra, você só tá desorganizado, faz esse que eu passei anteriormente aí, de colocar a listinha no papel mesmo ali, que isso daí funciona muito bem. É que a gente hoje, com muitas tecnologias, nós esquecemos do simples, e o simples funciona. Vou só fazer uma pergunta rapidinha. Todas. Como que o carro sabe quando a gente gasta um dinheirinho? Porque aí ele quebra. Só quando eu juntei o dinheirinho, ele quebra. E outra coisa, aquele negócio do pôr a nota de R$10 embaixo do prato do nhoque. Não, esquece daí, que nhoque que vai ler. Só se for... No dia 29 tem que pôr a notinha lá. Já ouviu falar dessa? Já. Embaixo do prato eu coloco e nada Não, tá... Isso é Eu gorjeta, ponho pô. R$10, só pro canela, faço tudo. Só pro canela, não tá rolando. Só pra galera, mas para com essa gorjeta de R$10. Se tu juntar cada R$10 de cada pratinho de nhoque, tu vai ver onde tu vai parar. Muito obrigada, viu? Adorei. uma honra Obrigada estar por com isso. você. Que vocês voltem Foi muito aqui. rápido. Muito rápido, né? Mas estamos às ordens. Marcele, também é sempre uma honra estar contigo, demais. Muito bom. Obrigada. E olha, temos episódio novo toda segunda-feira no site da Tribuna, no Spotify, no YouTube. Obrigada, até a próxima.
Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.